E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Alambrado Santista. Eu sou o Victor Salles, fazendo esse pós-jogo aqui de um jogaço de bola no Mineirão. O Santos surpreendeu, jogou bem, empatou com o Galo no Mineirão 1-1. Um jogo onde o professor Caio, um beijo, professor Caio, ele acertou, né? Porque um técnico sabe o que fala, né? O Santos, se jogasse com um pouco mais de velocidade, pegaria o Galo de calça curta, e foi isso que aconteceu. Mas isso só aconteceu graças ao Ângelo, né? O Ângelo entrou em campo, o Ângelo mudou a partida para o Santos. É impressionante. Desfrutem o Ângelo, porque vai durar pouco, infelizmente. Logo, logo ele vai sair do Santos. Como ele é diferente. Bruno Oliveira, ele está pedindo a sua passagem como titular do Santos. Acho que o Bustos já pode pensar uma partida que pode fazer um 4-4-2, alguma coisa onde consiga encaixar esse jogador dentro do campo, dentro do esquema do Santos. Vamos lá. O Santos começa. O Santos não aguentou a primeira pressão, aquela pressão do time mandante, né? Aquela pressãozinha dos 20 primeiros minutos. O Santos não aguentou. Toma o gol do Savinho ali, um belo gol. Ele pega meio que de bate-pronto ali, quase que um voleio ali na pequena área. De novo, uma falha defensiva do Lucas Pires, né? O Lucas Pires, como no ataque, ele é o Pelé, ele é o Cruyff, ele é o Messi, né? Agora, na defesa, ele é o Pará, ele é o Felipe Jonathan, ele é o Maranhão, o volante Pinga, Rodrigo Possebon. Ele não consegue defender a lateral esquerda dele ali. Isso é muito perigoso para um jogador que precisa evoluir, né? Isso já aconteceu algumas vezes. E aí o Santos começa a ficar mais com a bola. Faltou um pouco de agressividade pro Galo. Acho que o Galo podia ter acelerado mais o jogo. Para nossa sorte, não acelerou. O Santos começou algumas atividades ofensivas ali, mas muito pesado, né? O Angulo em campo, gente, não tem como a gente assistir mais o Angulo em campo. O Angulo anula o Juan Seco. O Juan Seco não consegue jogar futebol com o Angulo. O time é travado, o time não tinha velocidade. E como o professor Caio citou, e eu peguei a frase dele, o Santos precisava de velocidade para atacar o Galo. Mas o Angulo não é veloz. O Juan Seco não é veloz. O Lucas Braga, tem hora que ele corre mais que o cérebro dele. Então, assim, e 3 volantes, né? Era Zanocelo, Sandro e Rodrigo Fernandes. O Santos não tinha poder de ataque. O Santos teve 2 lances. Um do Lucas Pires, que ele bate na área de primeira e o Everson defende. E uma outra bola que o Sandri, ele rasga a zaga do Atlético, acha o Juan Seco, mas o Juan Seco não consegue finalizar pro gol. Acho que bate no travessão, alguma coisa assim. Teve a cabeçada do Bauerman no escanteio, mas o Santos sofreu muito no primeiro tempo. Quando acaba, eu falei, bom, ok, o Bustos viu a mesma coisa que eu vi, não tem como ele voltar com o Angulo, mesmo eu sabendo que não é de praxe o Bustos sacar um jogador no intervalo. Ele volta com o Angulo. Os erros se repetem. O Galo começa a ir para cima, o Galo começa a apertar o Santos de novo, quase amplia o placar, e aí o Santos começa a fazer algumas substituições. E detalhe, rapidinho, quando o Maddson se machuca e sai, o Auro entra, vai dar polêmica isso, tá? Só que o Auro oferece menos perigo do que o Maddson. O Auro oferece menos perigo do que o Maddson. Então, quando o Bustos, ele finalmente percebe e ele faz as substituições, ele coloca o Ângelo, ele coloca o Bruno Oliveira. Quando ele começa a fazer isso, o Santos começa a ganhar um pouco mais de criação. O Santos começa a criar um pouco mais de corpo. Só que logo em seguida tem o lance do Lucas Pires, que ele faz a falta no Savinho. Eu revi o lance. Na hora eu fiquei assim, porra, era pra expulsar? Eu achava que não, mas a gente precisa discutir aqui. Na transmissão, a comentarista fala, o Maicon estava fazendo a cobertura. Só que no momento que o Lucas Pires puxa, é o momento que o Savinho estava armando o chute. E na hora que o Savinho está armando o chute, o Maicon não estava na bola. E já estavam ele e João Paulo. O árbitro amarela, o VAR chama e expulsa. De novo, né? O VAR, ele tá ali pra esse tipo de jogada, tá? Pra rever se é pra expulsar ou não. É um lance muito interpretativo, tem alguns pesos diferentes, só que eu tô pensando assim, se fosse contra o Santos, eu queria que fosse expulso. Então eu acho que é justo
o Lucas Pires ter sido expulso. O Santos, com um a menos, mesmo assim com velocidade, com o Bruno Oliveira, com o Juan Seco, com o Ângelo, o Santos consegue agredir o Atlético. E é através de uma falta que o Ângelo sofre, dentre as diversas que o Galo fez, que vem o pênalti, que foi pênalti. Finalmente o VAR agiu em favor do Santos. Foi muito pênalti. O Jair foi inocente. É uma garra de dentro da área. Ninguém mandou ele segurar o cara pela cintura. O VAR tá ali para esse tipo de ocasião. Se fosse de novo, se não marcasse, a gente ia reclamar. E foi pênalti. Quando você pega a imagem, é clara. O Jair segura a cintura do Bauerman cai, pênalti. E o Juan Seco, que estava sendo mal aproveitado na ponta, porque ele tinha que correr pro pesado do Angulo, para que ele tratou o container cheio do Angulo, ele pega a bola e bate com categoria, sem chance nenhuma pro Everson, que estava fazendo um bom jogo, fez algumas boas defesas. Então, o Santos consegue empatar. E ao contrário do que eu imaginei, que eu achei que o Santos ia se trancar lá atrás, não. O Santos ainda teve mais 3 contra-ataques com o Bruno Oliveira. O último lance do jogo é uma bola do Bruno Oliveira que podia ter entrado. Teve um lance antes do Ângelo que ele bate no canto esquerdo do Everson. O Santos podia ter virado o jogo. O Santos, com 1 a menos, conseguiu superar o Galo dentro do Mineirão. Então, de novo, eu falei isso na live. Para ganhar do Santos, não é fácil. O Santos, ele por mais que o Bustos, às vezes é cabeça dura e consegue prejudicar esse time, ele é um time competitivo. O Santos não perde com Bustos por mais de 2 gols de diferença. É muito difícil. E o Santos consegue, com a entrada de Ângelo, que é o diferente desse time, fazer alguma coisa de novo. E o Santos criou. O Ângelo deitou e rolou. Ele amarelou os volantes do Atlético Mineiro. O Guga não viu ele. O Arana não viu ele. O Ângelo fez o que quis ali. Uma rápida pausa aqui para falar um negócio para vocês. Você já sabe que a gente tem um parceiro aqui, né? Que é a Up Sports Bet. A Up Sports Bet é a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Não tem jeito, tá? Ela tem tudo lá, tem futebol, vôlei, beisebol, basquete. Hoje tem NBA. Se cadastra na Up Sports Bet, porque o pagamento é via Pix, de forma instantânea. Eu uso a Up Sports Bet, tá? Então você que curte fazer uma aposta, faça com responsabilidade e cadastre-se com o QR Code que tá aqui, ó. Ou no primeiro comentário fixado, Up Sports Bet. Eu confio, vai lá e se cadastre. Então, voltando aqui para falar mais alguns pontos, o Santos foi guerreiro. O Santos conseguiu, com 1 a menos, tirar um empate improvável do Atlético e merecia esse empate. E com alguns lances de contra-ataque, merecia até virar, porque o Santos agrediu mais o Atlético no segundo tempo, pelo incrível que pareça. Entrou o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes, que o Rodrigo Fernandes foi o melhor jogador do Santos até o Ângelo entrar. Desarmou, deu passe, ele deu um passe pro Juan Seco no segundo tempo, o Juan Seco deu um chutezinho fraco. Então o Santos conseguiu agredir, o Camacho entrou para dar um pouquinho mais de dinâmica ali, de passe. Então quem entrou o Auro, pra mim é o mesmo nível que o Madison, tá? E compromete às vezes menos. O Camacho tem melhor passe, entrou no lugar do Rodrigo Fernandes. Entrou o Bruno Oliveira, entrou muito bem o Bruno Oliveira. Ele tá pedindo passagem nesse time. Entrou o Ângelo, o Ângelo é brincadeira o que esse moleque joga. É brincadeira o que esse cara joga. É fenomenal. E entrou o Felipe Jonathan quando o Lucas Pires foi expulso. E o Felipe Jonathan salvou a gente tirando uma bola debaixo do travessão, que seria o segundo gol do Atlético. E seria difícil o Santos buscar alguma coisa. Eu tô muito feliz com o desempenho do Santos pós a entrada do Ângelo. Antes da entrada do Ângelo, o Santos seguiu uma cartilha que precisa seguir quando você é inferior. Muita falta, segurar o jogo, tentar não tomar gol e não cair na catimba. O Santos tomou um gol na pressão dos primeiros 20 minutos, como eu falei. Só que depois fez muita falta, segurou o jogo, anulou o Hulk, anulou o Keno, o Savino estava um pouco mais solto. O Santos conseguiu neutralizar. Que partida do Bauerman, tá? Eu queria falar dele. Que partida do Bauerman. Ele foi sensacional hoje. Ele desarmou muitas bolas mesmo. Então, em geral, pré-entrada de Ângelo, porque são 2 jogos diferentes, tá? São 2 jogos diferentes. Pré-Ângelo foi o Santos mais aguerrido, tentando fazer alguma coisa, mas sem criatividade nenhuma, apático, só tava bem defensivamente, mas não criava nada. O Ângelo entra, ele muda o jogo, ele dá passe, ele dá drible, ele vai pra cima, ele faz o salseiro. Que bom que o Ângelo voltou. Estávamos com saudade e precisando dele. Agora que o Santos precisa buscar os 3 pontos contra o Juventude na terça-feira, essencial buscar esses 3 pontos lá em Caxias do Sul. É isso, pessoal.
Não esqueça que falta muito pouco para os 5 mil inscritos aqui. Faltam 18 inscritos para a gente sortear as 2 camisas oficiais do Santos. Então, inscreva-se aqui no canal para a gente fazer logo esse sorteio, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.